Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara. Estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje, como eu falei. Hoje estou dando mais um cheque na minha listinha lá de que eu queria falar aqui nesse podcast. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre tudo. E esquecendo o produtor, toda a sua multitarefa, as multiprofissões, no íntimo, na hora de colocar o cabo de travesseiro, quem é o Rodrigo França? Alguém que sonha muito porque tem muita gente comigo, então não posso perder a esperança, eu tenho que acordar disposto para poder fazer um pouco a vida melhor. E é uma luta diária, né, para isso, né? Não tem jeito, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, uma coisa a gente que, de uma certa forma, ascende, né? Nem falar acendeu, a gente está no processo ainda de ascensão. A gente tem um parâmetro, né, do que quanto a vida ela é complexa, ela é difícil. Então a gente tem a obrigação também de facilitar um pouco para outras pessoas, principalmente para outras gerações. Então é diário, né? Eu não me permito desanimar. Né? Eu não me permito não ter esperança na vida, eu não me permito não acreditar em mudança. Né? A utopia ela é necessária para que a gente continue vivendo com o mínimo de saúde. Né? Acreditar na vida é muito necessário. É muito necessário. Faz com que seja um grande motor para várias questões da nossa própria existência. Sim. Só uma coisa que eu esqueci. Você que está nos assistindo aqui, deixa o like no vídeo, compartilha, curta, comente, manda sua pergunta aqui, que a gente passa por Rodrigo depois a pergunta, dependente de qual for a pergunta, tá? Não vem perguntar qualquer coisa também não, não, sacanagem. E inscreva-se no canal, né? Deixa seu like no canal aí, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos fazer esse programa juntos aqui hoje. Da sua trajetória, como é que foi? Desde a infância até agora. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, eu fui muito da Penha, né? E de uma família muito consciente, com grande letramento racial, de pai e mãe de movimento negro. Meu pai muito atuante no Império Serrano, na escola de samba Império Serrano, minha mãe também, mas do Salgueiro, e eu costumo dizer que sim, as escolas de samba é uma grande reunião de discutir sobre negritude, né? Assim como a gente tem em Salvador, Ilê e outras instituições. Mas ao mesmo tempo de pai e mãe que ascenderam. Eu sou da segunda geração de pessoas que foram para a universidade. Eu não sou eu não tenho esse discurso, eu sou o primeiro, não. Sou da segunda geração, que já é uma grande diferença quando a gente pensa na maioria de negros e negras. Né? Ou seja, meus pais puderam financiar, patrocinar a instrumentalização do meu sonho, né? Ou dos meus sonhos. Por isso que eu não tenho um discurso, e seria impossível ter um discurso meritocrático. Quando eu falei assim, eu vou ensinar a fazer 1 milhão em 2 minutos, é um grande deboche do que a gente vê sobre aí, né? Então, eu acho que eu posso servir como inspiração, mas eu não posso servir como exemplificação, porque a minha vida foi diferente da maioria dos nossos e nossas. Sim. Né? Não tem receita de bolo, porque, para mim, existiu e, por conta disso, continua existindo oportunidade, ao contrário da maioria dos nossos e nossas, que tem muito talento, e essa oportunidade é difícil de chegar e às vezes não chega. Então, eu com 10, 12 anos já estava numa oficina de arte, né? Fazendo pintura impressionista, escultura pé de sabão, fazendo arte. E muito jovem, lá para os 12, 13 anos, já estava fazendo exposição coletiva e individual. Com 14 anos, ganho uma bolsa para quando eu terminasse de fazer o ensino médio, fazer arte plástica, fazer mosaico na Universidade de Paris. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço o teatro. Né? Eu era ainda sou um pouco tímido, e o teatro fez com que eu
desenvolvesse o exercício da grande comunicação. Né? O teatro precisa de toque, precisa de fala, precisa de movimentação corporal. E as artes plásticas, pelo menos na minha época, isso eu estou falando lá no final dos anos 80, início dos anos 90, a troca era: me presta alguém tem um pincel, alguém tem uma magenta, né? Não fugia muito nessa relação de uma discussão mais ampla. E o teatro me tomou, né? Aí, do teatro até hoje, aí vão 31 anos de carreira como ator. Começo como ator, passo 20 anos como ator, depois descubro essa necessidade de novas narrativas. Tudo aquilo que eu fazia, de uma certa forma, era o teatro hegemônico, o teatro que muito mais dos musicais, muito mais da lógica shakespeariana do que falar da gente e pra gente. Me doía estar em cena sendo eu sou o único negro, na plateia só minha família, meus amigos, e no processo todo de criação não ter ninguém. Né? No máximo, quando entra o pessoal do staff sendo camareira, sendo como camareiro, mas no processo de criação não tinha ninguém. E rompo, de uma certa forma, com isso. Né? Vou dirigir e vou escrever. E depois entra aí o audiovisual sendo roteirista e diretor de cinema. Eu acho que trazendo a sua pergunta, a sua provocação, eu sempre tive um chamado. Eu não sou de família de artistas. Eu sou de família de gente que ama e sempre amou a arte. Eu não tive referências diretas, né? Se você pensar que a estrutura dos grandes diretores de cinema no Brasil é uma relação muito familiar, né? Vai de pai para filho. O meu pai era oficial da Polícia Militar, mas amante da poesia, amante da música, amante da arte. A minha referência de diretor de cinema era o Zósimo Bubu, muito distante de mim. Então eu fui recebendo esse chamado a partir de uma necessidade mais coletiva do que individual. Se você parar para pensar, Rodrigo, tu tá feliz? É óbvio que eu tô feliz. O lugar onde eu estou, exerço meu trabalho, me traz muito contentamento. Mas a maioria desses lugares não foi uma escolha do Rodrigo. Isso não significa que não foi fácil, isso não significa que eu não procurei estudar, me preparar para esse lugar, mas foi apontando, tá faltando diretor negro aqui, tem poucos diretores negros, roteiristas, as narrativas são pobres, as narrativas colocam a gente de uma maneira muito sub-humana, então eu fui atacando nessa lógica. E você ainda vê, tá meio que como cota ainda, ter assim, pretos no backstage mesmo, do rolê, da produção audiovisual, ou já está mais igualitário hoje? Não está mais igualitário, mas quando a gente pensa que nós somos 56% da população brasileira, então você deveria ter mais ou menos esse percentual em todas as atividades, em toda a rede, cadeia produtiva, criativa do audiovisual, do teatro. A gente avançou, assim, porque negar esse avanço seria negar uma luta histórica, né? Que quando a gente pensa em Dona Ruth de Souza, Dona Léa Garcia, Abdias do Nascimento. Então a gente avançou, mas a gente não pode ter uma falsa simetria e sinalizar que tá tudo bem e que tá bom, porque alguns entraram, sabe? Às vezes ainda me sinto solitário em alguns espaços. No meu set de filmagem não, porque a gente beira ali 95% de profissionais negros e negras. Mas quando a gente vai ver nas grandes produções, ainda é muito aquém. Eu acho que houve uma luta, mas ao mesmo tempo houve muita gente atenta ao meu discurso, né? Que nasce no teatro, nessa escola do Teatro Experimental do Negro, né? De acreditar que não bastava ter negros no palco, tinha que ter uma relação na produção, na execução dessa inteligência artística, no figurino, no cenário, na narrativa, né, no texto. E aí, de uma certa forma, quando cai no meu colo
a oportunidade de entrar no cinema e você, o primeiro diretor negro da Netflix Brasil, Sério? de conteúdo Que original. legal, que bacana. Na verdade, eu sou o primeiro diretor negro de conteúdo original de streaming no Brasil. Porque tem uma diferença de Sim. você produzir, você vender, e a diferença de o streaming, ele entrar com um aporte financeiro e você fazer a sua produção original. Eu sou o primeiro de todos os streams. Que bacana. Nossa. Eu já entro no cinema fazendo parte de uma história de luta, né? Sim. Há preparo, há uma necessidade. Não acho que... Se você pensar que, por exemplo, eu também não estou no meio literário, a gente tem menos de 3% de escritoras negras. Ainda não está ok, sabe? A gente tem mais mulheres negras do que homens negros, mulheres brancas, homens brancos no Brasil. Então ainda está muito aquém. O que eu puder fazer, da mesma forma que a gente cobra que no universo branco a gente esteja inserido, o que eu puder fazer para inserir mulheres negras no meu trabalho, toda hora eu olho e falo assim, gente, tem muito macho aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui tem muito macho também. Aqui tem e a gente precisa fazer esse tipo de provocação, né? A gente precisa fazer esse tipo de provocação porque a gente naturaliza uma lógica e, às vezes, a mesma lógica a gente acaba denunciando em outros segmentos. Não me interessa a não diversidade, porque, para mim, é uma lógica muito burra, porque a gente vai errar mais. Eu estava numa fala com o presidente Barack Obama, e aí ele falou assim, sempre me pergunta porque eu fui um dos presidentes que menos errou. E ele falou assim, no meu gabinete tinha de tudo. Eu ouvia todo mundo, mas a decisão era minha. Toda vez que eu não ouvia a diversidade dentro do meu gabinete, eu ia para uma única lógica, eu errava. Então é necessário você ter diversos pontos, sabe? Reflexões. Isso me interessa. A verdade única, nada mais do que você reproduzir a história única que se perpetua nesse Brasil, a partir de uma hegemonia. Sim. Exatamente isso. Você falou que essa da solidão, que às vezes se sente meio solitário, se sentir muito solitário nas produções. Eu até comentava aqui em off, aqui, eu já conversando aqui, no bastidor aqui, sobre uma... Eu vi uma entrevista do Rafael Logan. Gênio, né? Gênio. Nossa, eu tô doido pra conversar com ele aqui. Tô doido pra trazer o Rafael Logan aqui. Vou fazer essa ponte. Por favor. Gisele é mais poderosa do que eu, Gisele, hein? ajuda a gente então, hein? Gisele é do poder. Eu não sei se vai chamar o Rafael ou Evandro do Dendê. Sim. Né? É isso. Mas eu vi uma entrevista com ele e ele falou um negócio muito interessante. Que perguntaram pra ele aqui assim, cara, a favela venceu? Ele, não. Não. Alguns venceram. Não. A favela não venceu. Como é que você enxerga essa frase toda vez que você vê assim, poxa, o Rodrigo se acendeu, o Rodrigo tá numa posição que vai ser o primeiro diretor negro da Netflix, de produção original, então a favela venceu. Não, a favela não venceu. A favela vai vencer quando ela deixar de ser favela. Porque quando a gente pensa o que é ser favela, é não ter saneamento básico, é relação de pouca estrutura, de saúde, educação, de uma maneira muito falha. Só que eu também, ao mesmo tempo, eu entendo a necessidade, às vezes, de romantizar algumas questões, porque a vida também é dura. A gente precisa colocar um pouco de poesia nessa dureza, porque senão fica insustentável. Mas, ao mesmo tempo, se discute pouco o neoliberalismo. O que é neoliberalismo? E discute pouco porque a escola, eu não estou falando professores e professoras, tá? Estou falando instituição e, ao mesmo tempo, política pública educacional. Tá? Tudo que eu for falar aqui não fala sobre professores e professoras, porque você tem pessoas ali com projetos individuais querendo modificar. Você tem poucas instituições com esse desejo. Então, não se discute essa forma individual de entender o coletivo. Então, eu vou pensar no coletivo a partir do meu próprio prisma. Se eu venci, todo mundo vence. Isso é um grande erro. Isso é um grande equívoco, né? Igual quando a gente vê os programas
de televisão, e não é uma crítica, porque ele se assume como estrutura meritocrática, né, liberal, que vai lá, o fulano passou fome e conseguiu passar em 15 universidades dos Estados Unidos. Você está falando de 1 em 1 milhão, e você não está verificando toda uma linha narrativa da história dessa pessoa. Às vezes, uma única pessoa na vida desse sujeito fez grande diferença e que ninguém tem, né? Talvez uma fala, um professor, uma oportunidade naquele momento imperceptível, mas importante. Então, a gente precisa entender que não existe meritocracia no Brasil. E o que eu vejo dos nossos replicando isso, né? Para existir meritocracia no Brasil, todos deveriam estar na mesma faixa de largada, com a mesma oportunidade para seguir adiante. Não é porque você tem uma história pobre, que de uma certa forma você ascendeu, ficou rico, etc., que todo mundo vai ter a sua mesma história, a mesma oportunidade. Às vezes, o que está faltando ali é só ter pai e mãe. Às vezes, o que está faltando ali é ter uma mãe, uma fala de um professor, uma professora. Eu, por exemplo, eu tenho dislexia, né, eu tenho dificuldade de símbolos e signos. E eu assumo isso. Imagina, eu sou best-seller. Eu tenho 3 livros que vendem. E eu sou um autor com dislexia. Óbvio que com a vida eu encontrei mecanismos para não me expor. Sim. Né? E conseguir passar por cima disso tudo. Mas eu paro para pensar, como eu cheguei no mestrado, eu só não terminei o doutorado porque não dá, ainda não tenho tempo, tendo dislexia, tendo dificuldade em matemática, porque símbolos e signos, não, hoje ninguém me engana, hoje eu sei fazer, não tá nisso, mas lá atrás, eu nem sei quem é essa figura. Alguém falou, gente, passa esse menino, porque ele é bom em outras áreas, senão eu ficaria em repetição. E eu lembro que eu tirava 0,25 em matemática, falava assim, acertei meia questão. Como é que eu consegui chegar no mestrado? Então, assim, eu nem sei o nome da pessoa ou das pessoas que lá atrás me deram a oportunidade e a chance de seguir. Todo mundo tem isso? Não. Olha que eu tinha acesso, eu tinha pai e mãe atenciosos, sabe? Eu tinha acesso a ter explicadora, né? Não tinha psicopedagogia na época. E cheguei. Então não dá para tirar da sua própria existência uma reflexão para o coletivo. Sim. Não dá mesmo. Aí você fala uma questão também sobre oportunidade e tal. Falta muitas vezes também políticas públicas para isso, né? Para fomentar essa questão da oportunidade mesmo para as pessoas. E assim, eu vejo muito o esporte e cultura como uma ferramenta de grande transformação, mas sem política pública não vai avançar. Você acha que a gente está muito aquém nisso ainda, ou já está as pessoas melhorando aos poucos e tal? Não dá para negar, a gente teve um atraso aí dos últimos anos. Uma relação de poder executivo federal. Não gosto nem de falar do nome, porque vem uma corja de pessoas quererem criar minha vida no inferno junto, né? Mas mesmo a gente tendo um governo que se coloca progressista, de esquerda, ainda está muito aquém das nossas necessidades. Né? Eu não consigo pensar no melhor do que era. Eu acho que a gente tem que avançar nisso. Acho lastimável, em pleno 2023, a gente ter que pleitear uma ministra negra no Supremo. Algo que é óbvio. Isso é uma das maiores contradições de política de esquerda, da existência de política de esquerda, ainda mais quando se sabe que, por exemplo, o presidente Lula vence também por conta de pauta, por conta do movimento negro brasileiro. Então, para mim é quase humilhante, sabe? Tem que fazer campanha por ministra negra, porque é óbvio quando, principalmente alguém que passou pelo sistema carcerário, de verificar quem tá lá é gente preta.
É óbvio quando se fala cada vez mais de racismo estrutural, é óbvio cada vez mais quando a gente fala sobre racismo institucional, que perpassa também o sistema judiciário. A gente precisa ter gente atenta. Estou falando de pessoas, mulheres negras progressistas, com história de progresso, com sensibilidade ao coletivo. Porque tem gente preta que não é de esquerda, que não é progressista, e tá tudo bem, né? Só não quero estar junto no playground, mas a minha luta também é para que a gente tenha a subjetividade respeitada. O que você quer ser, tá tudo certo, contanto que você não me atrapalhe. Né? Contanto que você, com o seu discurso e com suas ações, não atrapalhe a maioria. Então, eu acho que a gente ainda está muito defasado, sabe? A gente avança. É óbvio que eu não posso esquecer que foi no governo Lula a implantação da lei de cotas a partir de uma luta do movimento negro. Não estou falando... o Lula, ele assina... mas a gente ainda tem que caminhar, sabe? É uma vergonha a gente ainda ver nos partidos de esquerda. Eu não estou falando do partido de direita ou de centro ou extrema-direita, porque você já sabe que não tem que ser assim. Eles já se assumem dessa maneira. Mas você ainda vê pouca gente no poder político partidário negro, negra. E a gente está discutindo competências. Tem gente competente. Como a gente vai ter gente competente na política, no audiovisual, no teatro. Não existe nada mais racista do que você falar, eu não conheço. Ai, tô precisando de um roteirista preto. Ah, eu não conheço. Tô precisando de uma figurinista preta. Eu não conheço. Eu não conheço uma jurista negra que possa... Isso é assumir definitivamente o seu racismo diário, cotidiano. É assumir. É você não ter na sua convivência uma pessoa trans, por exemplo, definitivamente se colocar como uma pessoa transfóbica. Tá todo mundo aí, gente. Esse país é diverso em pluralidade. Você não conhecer é porque você não quer. Definitivamente é porque isso não é importante para a sua história. Então que você assuma. E tá tudo bem. O que me incomoda no Brasil são as contradições. As pessoas se colocarem como modernas, como revolucionárias e, de uma certa forma, estão exercendo tão quanto o papel reacionário do que a direita e a extrema-direita. É sobre isso mesmo. E a gente a pessoa da Serana vai me bater. Gisele, eu sou um cliente. Gisele Machado é minha assessora de imprensa. Eu sou um cliente complicado, né? Porque vem cá, bater uma... Se bater na porta, eu sou um cliente complicado, sou, né? Fica me cutucando, hein? Não fala isso, não. Então, pra não te complicar muito, vamos pro outro lado agora. Não, pode falar. Não, imagina, o que eu falo é muito bem pensado. Eu sei, eu não tô brincando. Eu acho que a gente tem que falar mesmo. Acho que sim. Óbvio que eu tenho filtro. Sou um homem de 45 anos. E ser politizado está nessa relação também. Eu não sei onde eu li que maturidade é uma escolha, né? Maturidade é uma escolha. Então, ser maduro é ter filtro. Para algumas pessoas pode parecer que eu tô falando muito demais, me expondo, mas tem filtro nisso. Sim. Porque eu tenho contas para pagar. E outra coisa também, né? Você tem um alcance muito grande. Então, assim, pessoas como você têm que falar mesmo. Porque às vezes eu sinto falta de pessoas que têm engajamento muito alto, têm alcance muito alto, mas se calam diante de muitas situações. Que poderia estar fazendo muita diferença, sabe? Que tem milhões de seguidores ali, uma galera atrás de você, uma galera que te segue, que ouve o que você fala e muitas vezes se cala, com medo de uma coisa, cancelamento. Mas tem milhões de seguidores por conta disso. Porque não falam, né? E eu vou entender também o silêncio, sabe? Eu prefiro e respeito muito. Acho que aquela coisa da nossa avó, cada um sabe onde o calo aperta. Sim. Né? Eu vou entender o silêncio, vou entender a omissão, porque eu vou entender também a porrada, sabe? Quando eu falo que eu tenho filtro, eu tenho um certo limite. E não tem a ver com medo, tem a ver com proteção. Sim, claro. Tem a ver com a responsabilidade de ter, sei lá, quantas pessoas por trás de mim,
ou do meu lado, e que precisa de um mínimo de coerência e que isso tem um desdobramento na minha vida profissional, ou seja, financeira. Então eu vou entender. E aí eu só não entendo quem faz de serviço. De serviço eu não vou entender. Às vezes o silêncio pode parecer um desserviço, mas também é uma proteção ou uma resposta, né? Não existe em cima do muro, né? Mas eu vou entender. Mas o que eu puder, por exemplo, de utilizar, sei lá, acho que junta todas as redes, beira ali 1 milhão de seguidores, para poder falar, eu vou falar. Mas eu prefiro ainda falar no meu teatro, ainda falar no meu audiovisual. Mesmo fazendo comédia, eu tô falando, ali é político, sim, sabe? Sim. Ali é uma ferramenta política. Chegou uma perguntinha no chat aqui, Rodrigo, do Matheus Pinto Porto. Gostaria de saber do Rodrigo se ele teve algum contato com Abdias. Ele foi um dos primeiros diretores, né? Tive contato com Abdias. É minha inspiração, é meu objeto, o teatro negro, experimental do negro é meu objeto de pesquisa quanto artista, como acadêmico. Quando eu participei como ator do Orfeu, dirigido pelo Aderbal Freire Filho, eu tive contato, fomos lá tomar a benção do Abdias. Para mim foi extraordinário. Tenho como mestra a Carmen Luz, que também é uma multiartista que foi discípula do Abdias Nascimento. Então, Abdias Nascimento está permeado aí na minha vida, na minha existência. E, para você, qual a importância dele em toda a questão da dramaturgia, em toda a questão do audiovisual brasileiro? Mostrar o quanto temos de intelectualidades negras no Brasil, na política, na arte, nessa relação de entender a sociedade por conta do genocídio da juventude negra desse país, do genocídio que vai além a questão física e também epistemológica, o quanto existe de apagamento, de silenciamento, de negação em relação à potência negra do Brasil, e principalmente uma responsabilidade em relação às suas montagens. Tem um senso comum racista brasileiro que fala que coisa de preto é coisa ruim. Eu falo coisa de preto é coisa de excelência. Então, para mim, a cada montagem, a cada filme, a cada série tem que ter excelência, porque eu trabalho com coisa de preto. E é Abdias Nascimento. Você falou um negócio... Aliás, você dirigiu um espetáculo do Jorge Para Sempre Verão. E eu li ontem, estava lendo a respeito disso, e você falava assim que é meio com a reparação histórica quem foi Jorge Lafon. Levando um pouco assim essa frase em si, você acha que o brasileiro ele trata um pouco mal os seus ídolos, as suas referências? Negros e negras. Negros e negras, sim. Nessa questão assim... E indígenas. Também. É um tratamento, assim, não um reconhecimento, e talvez reconheça depois da morte, talvez, só isso? Não, nem depois da morte. Quem reconhece é a gente, sabe? Nem depois da morte. É uma vergonha para mim. A gente acabou de ver lá o corpo da dona Léa Garcia. Tinha gente preta lá, sabe? A dona Léa Garcia não era somente uma atriz para seu público de negros e negras. Era uma das maiores atrizes desse país. Então, é óbvio que tem a exceção da regra. Tinham pessoas brancas. Sim. E pessoas brancas que também enaltecem. Mas, de uma certa forma, quando a gente pensa em massa, quem valoriza as nossas representações importantes é a gente mesmo. Sim. Se não cai no esquecimento. Quando eu falo que é uma reparação dirigir ou montar Jorge Para Sempre Verão, que é a partir do texto da Aline Mohamed e do Diego do Subúrbio, porque gente, Jorge Lafon era ator, um dos maiores bailarinos desse país, e pouco se fala sobre isso. Jorge Lafon foi da companhia da Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal. Jorge Lafon era formado em artes cênicas, era formado em educação física, pouco se fala nisso. Jorge Lafon era um intelectual, era um comediante. É impossível
você perpassar pela história da comédia brasileira sem falar sobre Jorge Lafon. E não é isso que a gente vê, sabe? Você ter a coragem de criar uma personagem chamada Vera Verão num programa para a família brasileira, família tradicional brasileira, e a gente sabe o que significa isso, sabe? Você ser um homem negro, retinto, de quase 2 metros de altura, colocando as suas questões a partir da sua negritude, da sua sexualidade, é de uma genialidade e se perpetuar até hoje. A gente fez e faz o espetáculo, vai público de 20 anos. Gente que não pegou o Jorge Lafon, ele atravessou por conta da internet. Você tem a quantidade de grêmios estudantis. Quando eu falo grêmio, é ensino fundamental, ensino médio. Ou seja, a gente está falando com pessoas ali de 16 anos que colocam o nome Grêmio Estudantil Jorge Lafon. Então ainda está num lugar do que merece. E tá na nossa mão colocar no lugar certo. E eu faço com o maior prazer, com o maior orgulho. Eu notei aqui que em 2020 você lançou o livro Confinamentos e Afins, o olhar de um homem negro sobre a resistência e representatividade. Como é que é esse olhar? É um olhar muito atento, sabe? Eu acho que tem a ver o quanto meus pais me instrumentalizaram para viver e, às vezes, sobreviver. Ser homem negro nesse país, como ser mulher negra nesse país, como ser indígena nesse país, não é fácil. Principalmente quando você tem consciência. A consciência, ela te protege, porque você está ali olhando tudo, muito atento. Ela te protege da não autorresponsabilidade a partir do fracasso. Porque às vezes está muito competente para preencher determinada vaga e ela não é sua, só que você não é responsável por isso. Você não tem gerência sobre isso. Você não tem gerência sobre a estrutura. Então é delicioso saber, eu não entrei nessa vaga não foi porque eu não estudei, eu não me preparei. Isso é muito válido. Mas ela te traz dor. Ela te traz dor porque você está atento a 24 horas. Está aqui na Barra da Tijuca, eu passei pelo Leblon. Para mim é território minado, a gente tem que estar em todos os espaços. Mas, sabe, muito atento. Tem um tal de Leblon alerta que qualquer pessoa que aparece ali é suspeito. Então, é muito difícil você saber que você está sendo perseguido num supermercado por causa de uma estrutura, porque fundada suspeita, que é um termo técnico que qualquer agente de segurança pública deveria ter para te acusar de algo, não existe. Você está sendo revistado porque você simplesmente é negro, negra, né? Você vai agora em qualquer rodoviária e vê quem está sendo revistado quando chega. É gente preta. Vai agora na comunidade carcerária, vai agora em qualquer hospital psiquiátrico público, vai agora em qualquer hospital e ouvir relatos de mulheres negras sobre violência obstétrica. Vai agora. Se você falar assim, Rodrigo, me fala um número sobre tal violência, eu vou saber. Mas isso me traz dor, sabe? Eu queria muito falar para você, amigo, eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre minha coleção de xícaras, a viagem que eu gosto de fazer, mas eu não posso. Eu não devo. Eu preciso, principalmente eu como professor, ainda sou professor e quero ser professor, eu preciso aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, traz dor, sabe? Traz dor quando eu sei que 60,3% de vítimas de feminicídio no Brasil é composto por mulheres negras. Eu sei todos os números. Minha formação é Ciências Sociais e Filosofia. Isso traz dor. Eu não falo com alegria. Eu não sou um burocrata que não vivencia isso. Estou falando do meu povo. Mas há uma necessidade. Ainda há uma necessidade. Você também é um ativista na luta pelos direitos civis, né? Isso aí, eu sou do movimento negro, eu sou velho, aí as pessoas criam um nome ativista, eu sou militante, aí eu já procurei a diferença entre ativista, militante, ainda acho uma forma eugênica, porque começaram a demonizar e marginalizar militantes. Eu não sou militante, sou ativista. Tem diferença. Mas eu sou
antes de qualquer nomenclatura, uma pessoa muito atenta às individualidades. Quando a gente fala sobre direitos civis, a gente está falando sobre direitos individuais. Isso, para mim, é importante. Sim. Mas mais importante são direitos sociais, que são os direitos coletivos e direitos políticos. Mas não dá para não pensar nos nossos direitos individuais, sabe? A gente precisa urgente falar sobre liberdade de expressão para o povo preto. A gente precisa falar sobre liberdade de crença religiosa para o povo preto. São direitos individuais. Então, eu sou um cara muito atento, sabe? Eu sou um inquieto, sabe? Se entre ativista, militante, entre ativista, militante e um ser inquieto, eu sou um ser inquieto. Quer mais um pouco de água? Quero. Acho que caiu por causa disso. Deve ser isso mesmo. Foi um sinal inconsciente. Vai pegar um pouco mais de água. Por favor. E em cima disso, assim, pessoas como Malcolm X, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, essa galera, assim, de alguma forma te influencia também? Total. Nessa luta? Total. Aliás, nessa militância, não ativismo, nessa militância. Total. Saber da história é importante, reconhecer pessoas atuantes no passado e que estão atuantes até hoje é importante. Saber que uma mulher não quis se levantar numa lei segregatória que te obrigava a levantar para uma pessoa branca no ônibus, que foi a Rosa Parks, para mim é revigorante, sabe? Saber que Martin Luther King Jr. mobilizou 600 mil pessoas num momento que não tinha internet, sabe? Saber que Malcolm X, em cima de toda a opressão que existia e ainda existe nos Estados Unidos da América, uma relação de... principalmente, ele já debatia drogadição para o povo preto no período dele, o quanto essas drogas servem para matar a gente preta. Sim. Né? Heroína, agora crack. É só a gente passar pelas grandes metrópoles brasileiras e ver nesses lugares de concentração de usuários de crack quem é a gente preta. Sim. Sabe? Então, são pessoas que trazem lucidez, sabe? Pessoas que trazem lucidez, pessoas... E gente do Brasil, sabe? A pós-doutora Sônia Guimarães, que é pós-doutora em física, me traz lucidez. A Abdias Nascimento me traz lucidez. Dona Zezé Mota me traz lucidez. Muita gente. Então, acho que pra gente não perder o nosso rumo, é preciso sempre voltar para casa. E voltar para casa significa voltar para os nossos mais velhos. Sim. Rodrigo, em relação ao audiovisual, seu nome é um nome muito forte no meio, né? Para você, é uma responsabilidade muito grande ter o seu nome assim tão forte assim. Quando a gente fala de produção no Brasil, cinema no Brasil, de teatro, o seu nome sempre está ali envolvido ali também. Para você, como é que é isso? É uma responsabilidade muito grande. Eu tenho, mas eu nunca vou esquecer. Tem uma lógica no audiovisual brasileiro que é falar de anos, né? Tenho 30 anos de cinema. As pessoas falam isso. Eu tenho 5 minutos de cinema. E eu acho que quando eu fizer 30 anos de cinema, eu vou falar, tenho 5 minutos de cinema. Porque isso eu prefiro traduzir a partir de experiências. Enquanto algumas pessoas ficam falando tem 30, 40, 50 anos de cinema, eu prefiro falar que eu dirigi Dona Léa Garcia, que eu tive com a Abdias Nascimento, que eu bati longos papos com Dona Ruth de Souza, que eu contracenei com Dona Zezé Mota. Eu prefiro as experiências, mas eu não esqueço da responsabilidade. Um dia a atriz Paty de Jesus, ela me falou uma coisa que eu fiquei muito... que eu entendi o que é o Rodrigo no audiovisual. Ela falou assim, meu sonho é ser dirigida por você. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque eu quero ser sua atriz.
Sabe o que acontece? Nós, atores negros, atrizes negras, com muita consciência, a gente tem que ficar atento ao que está falando no texto, ou seja, você deixa de ser ator para ser roteirista. Você tem que ficar de olho na maquiagem que estão te colocando, porque às vezes você fica cinza, às vezes você fica vermelho demais. Então você deixa de ser ator, atriz para ser visagista. Que roupa é essa? Então, o ator e a atriz só querem atuar, não querem se preocupar sobre aquilo que vão falar em cena. E isso é muito legítimo. Só que eu sou um ator e sou um diretor. Não sou centralizador, não, porque eu escuto muito. Mas eu tô muito atento. Eu não quero saber quanto meu artista vai ganhar. Mas me interessa saber se a mulher tá recebendo mais do que o homem. Sim. E eu acho que tá na hora. São escolhas, tá? Cada um faz o que quiser. Por isso que eu tô falando, eu acho, bem sofismo mesmo, que está na hora de diretores simplesmente deixarem de chegar no set e só se preocupar em luz e começar também a se preocupar no humano. Sabe? No humano. Como é que tá a saúde desse set? Sabe? Essa atriz tá satisfeita? Sabe? Houve conversa sobre esse figurino? E vou te falar, não é achismo que vem fazendo isso e dá tudo certo, é lindo, todo mundo sai feliz. E não tô falando de gostar num ambiente amigável, porque não precisa disso. Tô falando de ambiente profissional. É preciso, é necessário. Se você assina como direção artística, se você assina como direção geral, você tem que saber de tudo. Eu acho. Sim. Né? Isso serve para mim, vem servindo para as equipes que eu venho trabalhando. Não estou falando que é fácil. Existe uma escola da violência, das relações, de qualquer área, e existe um vício. As pessoas acham que rigor significa gritar. Tem gente que tá acostumado com isso. Sim. E para mim, rigor é uma conversa. Sim. Rigor é saber o que você está fazendo, rigor é escuta. E isso me interessa como profissional em qualquer área que eu estiver atuando. Cara, o papo tá muito bom. E deixa um recadinho aqui para quem tá nos assistindo aí, ó. Deixa o like no vídeo, compartilha aí, comente, inscreva-se no canal, ative a notificação, manda sua pergunta aí também pro Rodrigo aqui, pra gente repassar para ele. Outra coisa que eu te perguntar também, você falou que a pessoa falou com você assim, Rodrigo, eu quero que você seja meu diretor, quer ser sua atriz. Tem alguma atriz que você quer dirigir? Que você não dirigiu ainda, assim, eu quero muito trabalhar com essa pessoa um dia. Tem muita gente, faz isso comigo não. Tem muita gente. Eu nunca dirigi Dona Zezé Mota. Eu vou nos mais velhos. Beleza. Já dirigi seu Clementino Quelé. E é uma coisa, eu vou até falar. É pra cá, né? Clementino Quelé é um dos atores mais importantes do país. E que tá aí, vivo, lúcido, e precisa de convite para poder fazer cinema. E dirigir Clementino Quelé. Principalmente para os meus colegas do audiovisual que se colocam como antirracistas, é isso, né? Uma forma de exercitar seu antirracismo no audiovisual é chamar esses negros e negras para poder trabalhar e ficar de olho o quanto as produtoras estão cobrando, aliás, o quanto as produtoras estão pagando para essas pessoas, porque precisa dar dignidade também. Então, quero voltar a dirigir Clementino Quelé, quero dirigir Dona Zezé Mota. Tem muita gente aí para poder atuar. A gente conversou aqui no episódio 77, eu acho, com o Luciano Vidigal. Seu amigo, Luciano Vidigal. E eu perguntei uma coisa com o Luciano sobre isso mesmo, essa questão do pagamento. Porque, às vezes, é o mesmo papel, o mesmo personagem que pode ser feito por um branco e por um preto. Às vezes eles vão atrás do preto para pagar menos. Rola muito isso mesmo durante produções? Eu vou falar porque é a sociedade. Eu não posso afirmar porque eu não sou produtor. Mas eu já fui diretor de rede de ensino. E um dia, estranhamente, porque tem aquelas almas, né? Sem querer, caiu no meu e-mail a planilha de pagamentos. E os professores negros e negras
com mestrado, pós-doutorado, com doutorado, recebiam como tivessem ali só a formação universitária, enquanto os brancos só com a universidade, só com a formação, recebiam mais do que esses negros. Então eu tive acesso. Ao mesmo tempo, posso falar por mim, quanto a minha agente, a Nero, tem que brigar para que eu tenha o valor, sabe, financeiro, comparando os outros agenciados dela, que não têm história, e ganham mais porque são brancos. Uhum. E posso falar criticamente, como cientista que eu sou e acadêmico que eu sou, que o que é uma sociedade, as suas instituições serão. Então, se há racismo na sociedade, há racismo nessas estruturas também. Você também tem um solo chamado Capiroto. Sim. É onde você fala sobre a perversidade do ser humano, ainda que a gente não queira falar sobre isso, né? Somos muito perversos. Somos. Mas, vírgula. Quando eu falo vírgula, o lugar da humanidade é o lugar do meio. A gente erra e acerta. Às vezes a gente vai ser perverso. Eu não posso falar sobre perversidade porque isso é mais da psicologia, mas há uma perversidade ali que foge da sociopatia, da psicopatia. Eu não estou falando disso. Uhum. Mas esse espetáculo ele faz uma provocação que tem uma relação, uma frase que é: a humanidade errou. Mas eu sou contra essa frase, humanidade errou. Porque quem errou tem raça, tem classe, tem orientação sexual. Quem errou não foi o povo indígena. Uhum. Quem errou não foi o povo africano. Então, é isso. Quem errou e que continua errando, elaborando as maiores guerras e fabricando as maiores guerras pelo mundo, inclusive dentro do continente africano, tá na ponta da pirâmide. Então, é essa reflexão que esse espetáculo traz. Quem é realmente o grande diabo do mundo? Sim. Outra coisa também em relação a outra peça sua. Eu estava no Rio quando estreou. Se eu não consegui ir, eu tive que voltar para Vitória, que eu moro em Vitória. Aí eu voltei para o Rio agora e eu pesquisei essa semana. Antes de vir para cá, eu pesquisei se estava em cartaz, mas vi que não está mais. Para Meu Amigo Branco. Para Meu Amigo Branco, a gente volta. A gente está tentando voltar esse ano, mas é certo, ano que vem. Uhum. A partir de uma inspiração do livro do Manuel Soares, Sim, né, o jornalista apresentador, que eu, junto com a Mary Del Monte, a gente construiu para o teatro uma reunião de responsáveis, uma reunião de pais, onde tem um pai que é brilhantemente feito pelo Reinaldo Júnior, chamado o personagem Monsueto, que vai questionar o porquê a filha ter sofrido racismo não é a pauta fundamental dessa reunião, que é composta por pais, mães, tios, avós progressistas. A gente não está falando para pessoas que negam a existência do racismo, minimizam o racismo. Está falando para pessoas que se colocam como antirracistas e caem na contradição quando não houve minimamente pessoas negras. Sim. Bacana. Cara, a gente tá chegando no final. Opa, passou demais, muito rápido, muito rápido. Projetos pro futuro, quais são? Tem o Capiroto em outubro, em São Paulo, espetáculo. Tem um livro chamado Menino e a Árvore, em novembro, saindo pela Ediouro. Tem coisa saindo de audiovisual para o ano que vem, mas como bom macumbeiro eu só falo quando eu assino o contrato. Mas é isso, tem coisas vindo aí. Tem um espetáculo que eu vou começar a dirigir, o ensaio que caiu no meu colo essa semana, que eu tô amando, chamado Angu, que é um espetáculo que vai falar sobre periferia, sobre sexualidade na periferia. Vai ter em cartaz quando? Entra em cartaz em novembro no Teatro Oi Futuro. Mas aí pra frente eu vou falando. Vamos que vamos. Vamos que Rodrigo, vamos. Obrigadão, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Uma honra, tá? De verdade. Obrigado, uma meu. honra mesmo estar gravando com você aqui hoje. Como eu falei, mais um cheque lá na minha listinha lá da galera que eu quero conversar. Obrigado. Estou muito feliz mesmo por isso, de verdade mesmo. Obrigado mesmo. Quem nos acompanhou,
Também nosso muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe, curta, ative notificação também para ser lembrado aí sempre que tiver conteúdo novo e tem todo dia. E é isso e até a próxima semana.